Olá, a paz do Senhor Jesus para todos, como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o like, toca o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco até o final de cada vídeo, ok? Também quero agradecer a vocês que estão sempre conosco aí, nos dando essa força. Tem uma mensagem aqui, se você puder, se você quiser, fique aí à vontade no nome do Senhor Jesus Cristo. Instituição chamada igreja. A igreja, desde o seu nascimento, a igreja cristã, desde o seu nascimento lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela vem sofrendo implacavelmente ataques, ou contra-ataques, melhor dizendo, de Satanás, para tentar descredibilizar ela, ok? Então o diabo tem achado em algumas pessoas que têm sido apóstata da fé, né? Por um motivo ou outro, por frustrações dentro da igreja, por decepções dentro da igreja, por querer também uma igreja perfeita, um irmão perfeito, um pastor perfeito, essas pessoas se frustraram, se decepcionaram, porque não tiveram o cuidado da observância de que a igreja é formada de pessoas imperfeitas e que, sendo pessoas imperfeitas, essas pessoas erram. Assim também como essas pessoas que saem da igreja e tentam descredibilizar a igreja, elas também erraram com alguém, mas não foram humildes o suficiente para reconhecer seus erros. E aí deitaram no seu coração difamar a igreja de uma forma ou de outra. Ou alguns tentaram abrir suas próprias igrejas, achando assim que não precisa estar mais em reunião com os irmãos. Não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Você não pode fazer da sua casa igreja. Por isso que nós temos hoje tantas pessoas desigrejadas. Porque acharam que a igreja era um lugar de pessoas perfeitas. Foram mal orientadas. E você, meu querido, que saiu da sua congregação, saiu da sua igreja, torne a sua congregação, torne a sua igreja local. Porque é necessário que você esteja em comunhão com os irmãos. Você tem que entender que a igreja não é uma instituição humana. O Senhor te resgatou para você estar junto com os seus irmãos, adorando ao Senhor. Entende? Não caia nessa ilusão de Satanás, achando que a sua casa é o local onde todos têm que ir para adorar o Senhor. Não. A sua casa é um lugar particular com a sua família. É um lugar onde você tem que fazer o seu devocional para manter a sua vida edificada. Você tem que entender que você sozinho não é igreja. Você sozinho é membro de igreja. Você sozinho faz parte, né, dos filhos de Deus, onde diz assim: e todos quanto receberam, capítulo 1 de João, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Você se torna filho de Deus, mas você não se torna igreja do Senhor. Para se tornar igreja do Senhor, é necessário você estar junto com aqueles remidos e comprados pelo sangue de Jesus. E você precisa entender que essas pessoas, assim como você também, têm defeitos, têm erros que cometem, ok? Você não pode querer uma igreja perfeita, porque você não vai achar, querido. Você não pode querer um pastor perfeito, um bispo perfeito, uma liderança perfeita, porque nós estamos sendo processados para atingir o objetivo, para atingir o propósito. Assim como você também tem que se deixar processar, ok? Você tem que entender isso. E você tem que parar com essa mania de dizer que a igreja é de fulano, ou a pessoa achar que a igreja é dela. As pessoas têm que abrir a mente para a palavra de Deus e ter convicção que essa instituição chamada igreja cristã, igreja que serve a Deus verdadeiramente, que não adora as imagens de escultura, que não adora os seres humanos, essa igreja tem um dono. E esse dono chama-se Jesus Cristo. E ele foi o fundador da igreja aqui, ó. Mateus capítulo de número 16, verso 18, diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o fundador é Jesus Cristo, não é o apóstolo A, apóstolo B, não é o pastor de hoje nem de ontem.
O fundador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz aqui claramente que ele é a pedra, ele é o fundador, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando de Pedro, como muitos pensam, aqui está falando sobre ele. Por quê? No final do versículo ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai ter uma luta espiritual, Jesus está falando. E há uma luta espiritual desde o seu nascimento até hoje. Então Pedro não seria essa pessoa, porque Pedro não tem estrutura, ninguém aqui na terra tem estrutura de suportar as investidas do diabo, se não estiver com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo você é uma nova criatura e recebe o poder do Espírito Santo para resistir ao mal, para resistir ao diabo. E é isso que a igreja tem feito. Então, meu irmão, não crie uma ilusão na sua cabeça achando que você, fazendo a sua casa, igreja, ou sendo um desigrejado, você faz parte do corpo de Cristo, que não é verdade. Você tem que entender isso. Digamos, se você acha que você ficando em casa, se você acha que sendo desigrejado, como muitos pensam que pode achar que é, eu lhe pergunto uma coisa, você aceitaria que eu levasse, os dias que tem reunião na sua casa, 3, 4 moribundos, pessoas com lepra, você abriria a sua porta? Seja sincero, você abriria a sua porta para um traficante? Você abriria a sua porta para aquelas pessoas que estão famintas e querem algo naquele momento? Você abriria a porta ou as portas da sua casa para entrar pessoas que provavelmente, quando o líder ou você mesmo colocasse a mão, ela ficasse endemoniada e saísse quebrando tudo? Você aceitaria isso? Seja honesto com você mesmo. O seu local, a sua residência, onde você habita, é para proteger a sua família. É para você ter um particular com Deus. É para você fazer com a sua família o seu devocional. Precisamos entender que tem que ter um local adaptado para a manifestação da glória de Deus, para Deus libertar as pessoas. Claro, você pode sim fazer reunião com sua família, você pode reunião com seus irmãos, mas você não pode fazer da sua casa igreja. Você tem que entender isso. Igreja significa, na palavra hebraica, eclésia, que significa tirado para fora. Reunião de pessoas com determinação para tal coisa. E a igreja reunida está determinada em adorar o Senhor. Mas em Atos dos Apóstolos, ali todo mundo se reunia em suas casas por causa da perseguição, querido. Por causa da igreja que estava sendo perseguida. Se você for na Nigéria, você não vai ver galpões e galpões alugados. Porque lá há uma perseguição implacável sobre os cristãos. Você não vai ver na Colômbia as igrejas abertas, porque é uma perseguição implacável. Nos países comunistas, as pessoas se reúnem em suas casas escondidas. Aqui no Brasil você tem essa liberdade de ir até o local e adorar. O próprio Deus disse para Adão, olha, no cair da tarde você vai até determinado local, porque eu vou estar lá para você me adorar. Tem um local determinado para tudo, irmão. Você tem que entender isso, ok? E ele diz assim, que ele é o fundador da igreja. Em Atos também, 4:11, diz assim, e esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Então, a pedra onde a igreja está edificada é Jesus Cristo. Os apóstolos estão confirmando isso. Não foi Pedro que foi rejeitado logo de início, foi Jesus Cristo. Então, o fundador da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Pare de achar que a igreja de A, que a igreja de B. Os que acham assim estão errados nas suas convicções. Então, o fundador é Jesus Cristo de Nazaré, ok? E todos devem estar reunidos em um só lugar para adorar ao Senhor, porque tem que ter um lugar propício. Você há de conver comigo, que isso é uma verdade. Você quer ver? Atos dos Apóstolos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, e perseverando todos os dias unânimes, em qual local? No templo. E a Bíblia diz aqui, 47,
louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, quando todos estavam reunidos, tornou-se igreja, tornou-se corpo de Cristo, entendeu? Você, ao aceitar Jesus Cristo, você torna-se membro do corpo. Enquanto você não está reunido com o povo de Deus para adorá-lo, você faz parte como filhos de Deus, e você tem a convicção agora de que é realmente um filho de Deus. Para você se tornar igreja, vocês precisam estar reunidos com o Senhor, ou com os seus filhos, ok? E a Bíblia diz claramente também, em Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja. A Bíblia vai estar falando sobre a igreja a todo momento. Deus diz no Velho Testamento: reuni o meu povo, congregai o meu povo. Paulo diz assim: não deixando a vossa congregação por nada, por erro, por escândalo de quem quer que seja. Você tem que lutar a favor da causa do Senhor, na casa do Senhor. Você tem que lutar pela causa do Senhor e na casa do Senhor para que as coisas aconteçam, para que a igreja aonde você está, né, ou a congregação onde você está, que é uma partícula da igreja total do Senhor aqui na terra, para que ela resplandeça, para que ela brilhe no bairro, e você seja um baluarte, você seja um instrumento de Deus para ser aquele que leva a libertação àquelas pessoas que precisam. Você não pode jamais achar que você sozinho é igreja, você sozinho é filho de Deus, você sozinho é membro de um corpo, e que se você começar a ter no seu coração essa ideia de que você só é igreja, você está equivocado, viu, meu querido? Volte para a sua congregação, seja ela qual for, e se submeta em obediência ao seu pastor. E aqui eu faço uma ressalva, não estou me referindo a pastor, né, que não vale um vintém. Eu estou me referindo ao pastor verdadeiramente que o Senhor deu para que fosse sobre a sua vida. Aqui diz aqui, ó, Efésios 4:11, e ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses que Deus deu para ser verdadeiramente pastores, não profissionais do púlpito, como nós temos visto, mas pastores que cuidam de igreja, que amam as pessoas. Esse você e eu devemos nos assujeitar. Infelizmente tem sido o contrário. Muitas pessoas têm se rebelado, né, contra os pastores. Eu estou falando dos pastores que conservam a sã doutrina, pastores que obedecem ao Senhor, porque para você querer que as pessoas te obedeçam, você precisa obedecer primeiro. E o pastor que obedece ao Senhor é aquele pastor que cuida da ovelha, que visita a ovelha, que faz a obra que a igreja precisa fazer. A esses vocês devem obedecer sim, porque foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? Então saia desse pensamento. Não ache que você sozinho é igreja. Não seja um desigrejado, porque a igreja ela vai ser arrebatada e você precisa estar inserida nela. A Bíblia diz que nasce em Atos dos Apóstolos capítulo 12 que todos estavam reunidos no mesmo lugar, pensando a mesma coisa. E em casa eles repartiam pão, denotando assim a comunhão depois que havia a reunião de igreja de adoração. Você precisa entender isso e aceitar isso no seu coração, porque dói menos. Dói menos a sua caminhada. Você continua caminhando com o Senhor, com o auxílio dos irmãos. Não ache que os irmãos são perfeitos. Não ache que você vai achar uma igreja perfeita, que é ilusão da sua parte. Nós estamos caminhando para entrar no céu. Nós estamos processados. Nós estamos sendo processados para atingir o propósito. Aceite o processo, né? Aceite o processo para você atingir o propósito. Aceite que o irmão erra, aceite que o irmão tem defeito, assim como você. Não se vitimize, não ache que você é o perfeito. E essas pessoas que saem da igreja começam a julgar a igreja. Quem é você, meu desigrejado? Quem é você que tem reuniões em casa achando que é igreja? Quem é você para julgar aqueles que estão unidos e aqueles que estão adorando ao Senhor, estão tentando proclamar a palavra do Senhor de maneira ordeira? Quem é você? Você não é juiz. Arrependa-se e volte para a sua congregação, volte para a sua igreja,
Volte a ser submisso ao seu pastor. Se ele é fiel ao Senhor, seja fiel a ele e ao Senhor Jesus Cristo. Ok? Espero ter te ajudado de uma maneira ou de outra e Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.